Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula vai ser então sobre a Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, que é o nosso CTB, né? O Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, essa aula vai ficar disponível então para vocês no YouTube, tá? Separei aqui alguns artigos para a gente estar comentando sobre essa lei. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Frequentemente a gente vai estar colocando então aulas gratuitas para vocês aí. Se inscrevam no canal Avante Concursos. Também temos o nosso Instagram Avante Concursos. Vamos lá então, gente. Artigo 41. O condutor de veículo só poderá fazer o uso de buzina desde que em toque breve nas seguintes situações. Bom, então a buzina sempre desde que em toque breve. Quais são as situações que é permitido? Para fazer advertências necessárias a fim de evitar sinistros, evitar acidentes. Agora, acidentes não tem mais, a palavra é sinistros. Também tem que ser o que? Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo, mas cuidado, tem que ser fora das áreas urbanas. Artigo 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Então, a banca pode vir com uma questão aqui, dizendo que nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo nunca. Por exemplo, a gente tem uma exceção, por razão de segurança pode. Sempre que for necessária, a imobilização temporária de um veículo no leito viário em situação de emergência, deverá ser providenciada imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Bom, bem de boa isso aqui. 47 vai nos dizer que, quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros. Bom, aqui está falando de quando for proibido o estacionamento, não está falando de parada. Quando for proibido o estacionamento, pode então ter a parada, mas ela tem que ser no tempo indispensável. Então, o tempo para o desembarque, embarque e desembarque de passageiros. Olha só, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Também tem isso, tá? E no parágrafo único, a operação de carga e descarga, carga ou descarga, será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Então, a operação de carga e descarga, ela é considerada estacionamento. Então, tu não pode fazer uma operação de carga e descarga onde é proibido estacionar. Nas vias internas, olha só, pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio. Então, quem é que vai implantar a sinalização nessas vias dentro dos condomínios? Quem é que vai manter? O próprio setor do condomínio. Então, o próprio condomínio tem que manter. Após, claro, a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Aqui não está dizendo que o condomínio que vai aprovar o projeto. Ele vai fazer as vias, vai manter, mas quem tem que ir lá e aprovar é o órgão ou entidade com circunscrição sobre as vias daquele local, né? Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista junto à guia da calçada, né? O meio-fio ou acostamento sempre que não houver faixa especial a eles destinada. Bom, bem tranquilo. Tração animal, então, sempre na direita da pista, né? Junto à guia da calçada, o meio-fio ou acostamento. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia. Pessoal, isso é o mais importante do artigo 53. Animais isolados ou em grupos, tanto faz, eles só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, tá? E no 54 vai nos dizer que os condutores de motocicletas, motonetas, ciclomotores só poderão circular nas vias. Bom, utilizando o capacete, né, com viseira ou óculos, também segurando o guidão com as duas mãos, bem tranquilo, e usando o vestuário de proteção, né, com as especificações do CONTRAN. Passageiros de motocicleta, motonetas, também a mesma coisa, capacete.
Aqui tem uma questão do carro lateral acoplado, né? Mas isso aí, com certeza, a banca não vai explorar. Se explorar é muita sacanagem, né? Mas a banca de vocês não vai explorar isso, tá? Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo da pista da direita, sempre que não houver acostamento ou faixa próprias a ele destinada. Proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre calçadas das vias urbanas. Então, os ciclomotores eles não podem, tá, circular nas vias de trânsito rápido e também sobre calçadas das vias urbanas. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita ela for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, por exemplo, ônibus, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Então, tem 3 pistas, 3 faixas, por exemplo, 3 vias, tá? A da direita, ela já é, nesse caso, preferencial para os ônibus, destinada, né, de uso exclusivo para ônibus, por exemplo, tá? Então, a próxima pista, que seria a do meio, que vai ficar para os ciclomotores, tá bom, gente? Nas vias urbanas e nas vias rurais, né, de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes. Então, quando não tiver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, aqui a gente está falando das vias urbanas e rurais, tá? Quando não houver nenhuma dessas opções, a utilização, então, deve ser pelos bordos da pista de rolamento, sempre no mesmo sentido de circulação, no mesmo sentido de circulação dos veículos. Pedestre, só dando um a mais aqui, pessoal, pedestre, ele deve circular no sentido contrário dos veículos, tá? A bicicleta é no mesmo sentido, sempre no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores, tá? A autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário do fluxo. Então, temos essa exceção, tá? Qual é a regra? A regra é no mesmo sentido dos veículos, no mesmo sentido de circulação da via, bicicletas. Mas temos essa opção aqui, essa exceção, melhor dizendo, que a autoridade de trânsito, então, ela pode autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário do fluxo, desde que dotado um trecho de ciclofaixa. Tem que ter o trecho de ciclofaixa para ela poder autorizar no sentido contrário. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Então, tem também essa possibilidade. Então, agora, as vias abertas à circulação pública, de acordo com a sua utilização, classificam-se em... Bom, aqui nós temos vias rurais e vias urbanas. Pessoal, vias rurais, melhor dizendo, vias urbanas são 4. Tá? Trânsito rápido, arterial, coletora e local. 4. Urbanas são 4. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Já as rurais são apenas 2, olha só, rodovias e estradas. Então, as rurais são 2, rodovias e estradas. Agora, velocidades. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização. Até aqui, tranquilo. Obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Mas e onde não existir a sinalização? Dizendo qual a velocidade da via. Bom, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima, então, será pela nossa lei, 1513, nosso CTB. Onde não existir, lembrando, onde não existir sinalização regulamentadora. Nas vias urbanas, olha só, a gente tem, então, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. As vias de trânsito rápido são as que têm a maior velocidade dentro das vias urbanas. E qual a menor, a que tem a menor velocidade? Bom, a menor são as vias locais, 30 km por hora. Sabemos já então. Menor velocidade, vias locais, 30 km por hora. Maior velocidade, 80, trânsito rápido. Onde o pessoal fica na dúvida? Arteriais e coletoras.
Geralmente é aqui que eles tentam confundir o pessoal que vai fazer a prova, vocês no caso. Vão tentar, mas não vão conseguir. Olha só, 60 km por hora nas vias arteriais e 40 nas vias coletoras. Sempre que vocês ficarem em dúvida entre a velocidade das vias arteriais e coletoras, pensem, coletora, ela vai ser mais lenta que a arterial porque ela vai ter que coletar ainda. Ela tem o trabalho de fazer a coleta, por isso ela é mais lenta que a arterial. Pessoal, não temos 20 km por hora. Olha só, locais 30, coletoras 40, arteriais 60 e trânsito rápido 80. São as velocidades das vias urbanas. Agora as vias rurais. Nas rodovias de pista dupla. Bom, pista dupla, rodovias, tá? Qual é a diferença de estrada e rodovia, pessoal? É o pavimento. Onde tem pavimento é rodovia. Onde não tem pavimento, estrada. Pensem, estrada chão batido, tá? Não tem nenhum tipo de pavimento. Se tiver pavimento, é rodovia. Nas rodovias, então, de pista dupla, 110 km por hora, tá? E nas rodovias de pista simples, 100 km por hora. Olha só, 110 nas de pista dupla para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas. 90 para os demais veículos. Tranquilo. E nas rodovias de pista simples, diminui só para os veículos, automóveis, caminhonetas e motocicletas. 100 km por hora. Mas mantém os 90. Então, é 90 km por hora para os demais veículos, tanto nas de pista simples quanto nas de pista dupla. Aqui, o que não está se encaixando? Por exemplo, nós temos automóveis, caminhonetes e motocicletas, mas não temos, por exemplo, motonetas. Vou dar um exemplo para vocês de motoneta, uma Honda Bis, posição sentada. A diferença de motocicleta para motoneta é essa. Motocicleta, posição montada. Tu monta nela. Motoneta, posição sentada. Não precisa montar. Então, por exemplo, numa rodovia de pista dupla, a Honda Bis, que é uma motoneta, ela tem que andar no máximo até 90 km por hora, onde não existir a sinalização, certo? É isso aí. E nas estradas, a velocidade é de até 60 km por hora, certo? A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima estabelecida. Pessoal, velocidade mínima, então, se a velocidade máxima é 100 km por hora, eu não posso andar a menos de 50, porque o que diz aqui? A velocidade mínima, ela não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima. Qual é a metade da velocidade máxima? Dando um exemplo de 100 km por hora, 50 km por hora. Então, eu tenho que andar no mínimo a 50 km por hora nessa via de 100 km por hora, né? Crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros. Bom, aqui, o que a banca geralmente faz? Ela coloca ali idade e altura e pede a alternativa correta. Ela coloca 11 anos e 1,45 m, 10 anos e 1,45 m, 9 anos e 1,35 m e assim por diante. Para você saber, então, a idade é 10 anos para andar no banco dianteiro, tá? 10 anos e 1,45 m de altura. Mas cuidem, porque se a criança já tiver atingido 1,45 m de altura, ela não precisa ter os 10 anos. Olha o que diz. Crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura. Se a criança já atingiu 1,45 m de altura, banco dianteiro tranquilo, mesmo que não tenha os 10 anos, porque crianças de idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura. Geralmente a banca vai fazer como eu disse, pede a idade e a altura. Então a idade e a altura é 10 anos e 1,45 m. Mas lembre-se que a prioridade é a altura. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário, coletivo de passageiros e de transporte rodoviário de cargas. Tranquilo.
Olha só, serão observadas 30 minutos de descanso para dentro de cada 6 horas na condução do veículo de transporte de carga. Bom, a gente sabe que então não pode dirigir o veículo, o motorista profissional não pode dirigir o veículo por mais de 5 horas e meia, ininterruptas, tá? E a gente está falando, olha só, muito cuidado. Veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou transporte rodoviário de cargas. Mas olha só no parágrafo 1º A. Serão observados 30 minutos de descanso a cada 4 horas, tá? Para cada 4 horas na condução do veículo rodoviário de passageiros. Pessoal, a banca pode tentar confundir com aquele outro prazo. Mas lembre-se, aqui está falando que serão observados 30 minutos de descanso para cada 4 horas na condução do veículo rodoviário de passageiros. Lá é o que? Transporte rodoviário coletivo de passageiros e transporte rodoviários de carga. Se vier os dois, transporte coletivo de passageiros e transporte de cargas, vocês sabem que é até 5 horas e 30. Se vier apenas veículo rodoviário de passageiros, 4 horas. Cada 4 horas tem que parar 30 minutos de descanso. Esse é o macete, tá? Muito cuidado aqui. O motorista profissional, então, ele é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado. Bom, tem o tacógrafo ali, né? A gente sabe que é o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. E o motorista, cada vez que ele vai assumir, então, ele tem que registrar ou assinar ali o disco, colocar a data, enfim. Os veículos mais antigos ainda é disco, né? Tem os que são papeleta e alguns digitais, onde o motorista vai colocar o número de identificação dele. E o tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, que é o tacógrafo que a gente falou agora. Também pode ser por meio de diário de bordo, papeleta, ficha de trabalho externo ou por meios eletrônicos. O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor. Claro, a única coisa que tu vai fazer é colocar o teu registro, mas ele funciona de forma independente. Bom, separei duas questões aqui então, só para a gente finalizar a nossa aula de hoje. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro vigente, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias coletoras será de... Pessoal, podem pausar o vídeo, né? E resolvam a questão. Então a gente sabe, como foi falado, vias coletoras 40 km por hora. Bem tranquilo, né? Em uma pista de rolamento com 3 faixas, os veículos mais lentos e os de maior porte de velocidade, os de maior velocidade, melhor dizendo, devem transitar respectivamente nas faixas da... Então, primeiro, a gente tem o que? Os mais lentos, a gente sabe que é na pista da direita, né? Faixa da direita. Pessoal, e os de maior velocidade? Então tá aqui, bem tranquilo, direita e esquerda, né? Esses veículos mais lentos, por exemplo, não precisa ter nenhuma sinalização dizendo veículos mais lentos, de grande porte, circulem pela faixa da direita. Não precisa ter por quê? Porque está na lei, pessoal. Está na lei. Então não precisa ter aquela placa dizendo veículos, caminhões, por exemplo, ônibus, fiquem na faixa da direita. Está na lei. Então todo condutor, principalmente condutor profissional, ele já deve saber disso. Tá? E tem um quadrinho, então, vias urbanas, né? Trânsito rápido, arteriais, coletores e locais e as velocidades, tá? Que são as que mais caem em provas vias urbanas. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado da nossa aula, tenha ajudado vocês. Então não esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube ali, tá? Se inscrevam no canal, nos sigam também no Instagram. Agradeço a companhia de vocês e até uma próxima.